mesma guerra, então me estenda a sua mão. Nossas florestas, animais, todos são... Cara, a gente já tá vendo esse tanto de lixo. E quem é que tá jogando? Quem é que joga? Né? Quem vem aqui tomar banho, né? Quem vem aqui passear, joga copo. Isso aqui leva anos para se desfazer na natureza. Então, como o Profílio falou mesmo na palestra, antes esse rio era o quê? Quem lembra? Sereno, né? Corria sempre, o ano todinho. E agora, dificilmente a gente vê água no rio, né? É um milagre, até hoje está tendo ainda correndo um pouquinho de água. Futuramente, se continuar do jeito que está, os filhos de vocês, os netos de vocês, não vai ver mais água correndo nesse rio. Então, o que é que nós vamos perceber hoje nessa caminhada? Vamos perceber a extensão dele, né? Porque antes ele não era tão extenso, devido à erosão, que o professor vai falar um pouquinho. O desmatamento. Alguém sabe aqui o que são matas ciliares? Sei. É o quê? Uma mata cortada? Não, matas ciliares são essas matas que ficam à margem do rio, essas árvores que ficam à margem do rio, protegendo para que o rio não enlargueça, porque o rio enlarguecendo, o que é que vai acontecer? O percurso dele, a água, vai diminuindo cada vez mais. Então, se tirar essas matas, né, essas árvores das margens do rio, o que é que acontece? Quando vem a chuva, aí a chuva traz a areia, aí que vai acumulando mais areia e o caminho por onde a água corre vai ficando mais extenso. Certo? E ele vai aterrando, né? E ele estando mais raso, o que acontece? Ele vai atingir mais as casas, as ruas que estiver mais próximo. Então vai ter inundação, vai ter problema de atingir cidades, onde inunda as ruas, etc. Por causa que faz o desmatamento, a erosão aperra o leito do rio, a água, quando chega nas enchentes, ela vai o quê? Transbordar aos lados. Então hoje é um passeio assim, mas não é um passeio para você estar sorrindo, para você estar brincando, mexendo com o coleguinha. É um passeio para você estar verificando, né? Todo o percurso da água do rio, o que é que está acontecendo, vendo os lixos, vendo o desmatamento nas margens, certo? Porque tudo isso, na hora de cair na prova, vai cair na prova e a gente vai querer a resposta de vocês. Olha, Nara, é o seguinte, quero deixar bem claro para eles, aquelas árvores no leito do rio, preste atenção! Aquelas árvores ali, ó, no leito do rio, elas não existiam antes. O leito era livre. Então, o que acontece? Por causa do desmatamento, da erosão, começou a criar essas árvores aí dentro do próprio leito do rio. Que não é comum isso aqui, ele tem que estar livre, de fora a fora, o leito do rio tem que estar livre. Mas por quê? Não está chovendo o suficiente para que as águas desçam com volume mais forte. Então começam a nascer essas árvores chamadas calumbi no meio do rio. E aí começa a aterrar, ou seja, acabar com o leito do rio. E quando a chuva vir, que vinha a água do rio, essas matas vai fazer com que a água ela transborda, vai atingir as casas, as ruas, né? Sem saber, já é hora de abrir os olhos. Isso não pode acontecer. As águas e nossos rios já começam a secar. Problemas estão surgindo. O que era gelo hoje é mar. Mas você pode fazer. Preste atenção no que significa. Quando a água do rio vem, ao ela passar do lado das margens, ela pega a semente das plantas. Quando ela chega numa área mais funda do que essa, ela acumula a semente ali, certo? E ao acumular, eles vêm a nascer e crescer. Porque se não tirar a areia e ficar no normal igual está aqui, a semente vai passar e vai embora. Como fica mais fundo um pouquinho, ela vem e acumula, certo? E ao acumular, ela nasce. Por exemplo, essa areia aqui, ó, o homem tira ela. O que acontece? A natureza vai precisar repor. E para poder repor, o que vai fazer? Estragar o lado das margens. Para poder repor essa areia que foi tirada. Certo?
E aí é onde o rio fica mais largo. E quanto mais ele é mais estreito, protegido com suas árvores, ele tem a capacidade de mais aprofundar e conservar mais as suas águas, certo? O que está dando para a gente perceber aqui, ó, é que aqui não tem as matas ciliares, né? Você está vendo a grande extensão dele aqui. Já foi tudo. As árvores aqui que faziam o papel de proteger as margens do rio já não existe mais. E aí vem a cada erosão. É. E o assoreamento também, né? Porque a questão da erosão, ela ocorre nas laterais, né? Tira toda essa proteção, que são as matas ciliares, né? Que tem tudo a ver com os nossos cílios aqui. Esses cílios aqui, eles servem para manter a umidade dos nossos olhos. Ou seja, acontece praticamente a mesma coisa com o rio. Se existe essa proteção, o leito do rio ele vai manter sempre homogêneo. Se não, acontece o que nós estamos vendo aqui, né? O alargamento, em algumas situações até árvores nascendo ali, né? Vegetação que não deveria nascer. Que não é do ambiente, né? Que não é natural. Não é do ambiente. A terra pede socorro pra você. Esta semente vou colocar na palma da sua mão, seguir em frente, porque só nós temos a solução, porque o mundo, a terra pede socorro pra você, pede socorro pra você. Olha bem, preste bem atenção. Por causa do desmatamento das margens, o que é que nós observamos bem? 42 metros de largura no leito do rio. E nós, virando para lá, pro lado da ponte, onde não foi desmatada, nós notamos que tem uma redução mais de 15 metros. Pode chegar lá fazer a conferência no leito do rio, lá embaixo da ponte. O que que a gente nota? Que lá é bem mais estreito. Por quê? Por causa do desmatamento que aconteceu do lado das duas margens, direita e esquerda. A tendência foi que a água desbarrancar ao lado das margens, direita e esquerda, o rio se tornar mais largo e o acúmulo de areia no seu leito. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de quando enlarguece o rio, né? Que seria em função da erosão, que desgasta os lados e com isso faz com que ele se alargue. Mas pode acontecer o contrário também. Não tendo essa proteção ciliar, pode acontecer o assoreamento, que ao invés de enlarguecer o rio, vai fazer com que ele se obstrua e o leito não corra mais, né? Não tendo a proteção, tudo que tiver lá em cima pode descer e obstruir essa passagem e parar com o leito. Se eu não estiver errado, pode também o quê? Ocorrer inundações ao redor, né? Ao redor, porque ele vai a água vai ter que procurar outro percurso, né? para fazer. Pode até chegar lá, né? Pode Até chegar chegar lá. nas casas e aí. Entupir aquele bueiro lá. Por quê, viu, Fogo? Sabe o que acontece, Fogo? O que quer dizer? Essa margem aí, Joga mas ela é areia, certo? Essas margens aí do lado é areia. É uma terra arenosa. O que acontece? Se o leito do rio, a água está aqui, ela não tem condições de passar aqui por causa de uma planta como aquela no leito, ela vai procurar areia. E ela vai tirar a areia, jogar para cá e fazer um novo canal lá. Exatamente. Certo? Fazer um novo canal lá. Chamado assoreamento, Certo? que traz tudo que está lá nas margens para o leito do rio, impedindo o seu curso normal, né? O seu leito. Viu, gente? E outra coisa também. Ao passar do tempo, Ele, ao passar do tempo, elas não podem. ó, outra coisa, ó. Se regenerar depende, né? Se o homem ajudar. Viu, Fogo? Outra coisa também, viu, turma? O que acontece? Ele não é reto, ele é cheio de curvas. O rio é cheio de curvas. E a água, quando ele está super lotado de água, bem com uma enchente bem grande, o que acontece? A água tem peso para os lados das margens. Caso nessa curva, ele joga todo o peso desse lado. E ao jogar o peso desse lado, se for desmatado, ele vai tirar aquela areia ali e jogar para o outro lado. Vai fazer um novo leito do rio do outro lado. Um exemplo, vocês prestem atenção. Nessa curva que a água faz, quando está totalmente uma enchente grande, o peso da água toda é do lado da curva. E o que acontece?
Quando ele faz esse piso aqui, ele tira toda a areia que está aqui e joga para o outro lado. Joga para o outro lado. Curso, né? Quando você observa, essa margem aqui foi destruída e essa outra aqui está entupida, está cheia de areia. Certo? E o rio passa a fazer outro percurso, Faz outro que não percurso. existia anteriormente. Cor, religião, estamos na mesma guerra. Então me estenda a sua mão. Nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber. Já é hora de abrir os olhos. Isso não pode acontecer. As águas e nossos rios. Através do próprio curso do rio, que é chamada, né, de erosão hídrica, que ela vai desgastando as laterais e com isso alargando, como nós estamos percebendo aqui. Mas existem também práticas humanas, dos seres humanos, que fazem com que isso ocorra, né? Aí já é provocado pela ação do homem. Aqui, essas margens aqui, vocês podem observar que já estão todas cercadas, né? E cercadas para quê? Para a prática do cultivo, da agricultura. Com isso, a vegetação natural foi retirada para a plantação de vegetais que sejam necessários à nossa sobrevivência. Com isso, elas ficam desprotegidas. E aí, com a precipitação das águas, né, com a chuva, vai fazer com que essas margens aí, elas se desfaçam e acabe ocorrendo o que nós estamos percebendo aqui. Então a gente pode ter uma ideia de que a erosão ela pode ocorrer de forma natural, né, Pela mão do homem. sem a ação do homem e também através da ação do homem para, no caso, nós estamos vendo aqui, por conta da prática da agricultura, né, do cultivo aí. Eles tiraram a vegetação natural aqui para plantar feijão, milho e etc. Com isso, desprotegeu, né, as nossas margens aí e essa erosão E acaba vai ser não considerada servindo futuramente para nada. para A nada. terra que fica lavada. Exatamente, esse solo ele passa a ser improdutivo com o tempo, né? Porque retira, planta e aí com certeza ele não vai servir em um determinado tempo, não vai servir mais para nada. Como vocês aqui viram esse leito do rio passar daquele lado lá onde está as árvores. Mas com certeza, um dia esse leito aqui passava lá próximo àquelas árvores grandes. Por que que ele não passa lá mais? A prova está aí, a cerca. Alguém fez a cerca dentro do rio para plantar vegetais úteis para a sobrevivência. E o que acontece? E a água ao chegar na cerca, ela não vai, a cerca prende ela vai destruindo o outro lado. Olha bem, onde foi lá o leito do rio lá? Ó, e hoje ele está aqui. Se o proprietário aqui amanhã fazer outra vazante, como é chamada, de cerca de garrancho aqui, no próximo ano ele vai estar mais lá, certo? Cada dia que passa, quem for fechando o leito do rio com cercas de garrancho para plantar batata, abóbora, melancia, que é a parte que está molhada no período da seca, então, com certeza, quando a enchente vir, a água não vai conseguir arrancar aquela cerca, está protegido ali, então, e ela vai procurar um novo caminho onde achar a terra solta como a parte arenosa que é as margens do rio. Problemas estão surgindo. O que era gelo hoje é mar. Mas você pode fazer tudo acontecer. É plantar, é cuidar, é sempre cultivar esta semente. Vou colocar na palma da sua mão, seguir em frente, porque só nós temos a solução, porque o mundo... Sobre a mata ciliar, aqui nós temos um exemplo muito grande disso, né? Nós temos um barranco aqui, que vocês podem observar que ele é bastante íngreme, ou seja, ele poderia desabar a qualquer momento, como a gente viu daquele outro lado. Mas por ter a mata ciliar e protetora desse barranco, ele se mantém intacto aí, ó. Ele é bem íngreme, vocês podem observar que ele poderia desabar a qualquer momento. A água não mas consegue penetrar, né? não consegue penetrar, infiltrar, e por conta disso, nós observamos que essa área aqui, ela não tem nenhuma vegetação no seu meio aqui do leito, né? Do espaço do leito. E esse barranco está sendo mantido intacto, né? Mesmo sendo íngreme, como vocês podem observar aí, né? Então esse aqui é um exemplo de proteção ciliar. Se nós tivéssemos isso
em toda a margem desse rio, né? Desde o início até o final, nós teríamos uma situação bem melhor. Você pode ver que a estrutura aqui já é diferente da de lá. Não há vegetação no meio. E também são as raízes, né, Tony? Olha, Nara, observando bem, por que que não destrói? Porque, olha, tudo isso aqui são raízes das plantas. Eu acabei de falar ali antes que quando se fazia uma proteção do lado, tá entendendo? A água jogava toda a força para o outro lado e destruía. Olha lá, está destruído lá as margens lá, tá ou não está? Olha bem. E aí, por quê? Porque o peso da água foi para lá. O que nós observamos aqui atrás, presta atenção, o que nós observamos aqui, ouça bem para vocês verem. Presta atenção, vai na frente, vimos um pedaço de árvore nativa que foi destruída pelas águas. Então, foi destruída dali. Árvore centenária dali foi destruída. Olha bem, o que eu falei para vocês? Com o peso da água desse lado, acaba desbarrancando, como vocês estão vendo, aprofundando, pegando essa areia aqui e jogando do outro lado. Olha lá a altura que está. Aquela areia lá não veio de cima não. Essa areia aqui que a água rolou para lá. Certo? Rolou para lá. E ele acabou, vocês estão observando aí, ó. E foi destruída. Por que que não destruiu mais aqui? Por causa da mata ciliar. Se não fosse, com o tempo, a água estava passando lá e isso aqui tinha ido para o outro lado. Certo? Mas como essa mata ciliar aqui, ó, raiz, etc., protegeu e jogou ela para o outro lado. Olha. Então me estenda a sua mão. Nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber. Já é hora de abrir os olhos. Isso não pode acontecer. As águas e nossos rios já começam a secar. Problemas estão surgindo. Esses pelinhos em cima aqui, ó, fossem as árvores. Então essas árvores, ela teria que estar aí para atuar na proteção do solo e das águas. Infelizmente, pelos motivos que já foi citado por Profilho, né? Vocês olham, não tem as árvores tradicionais, aquelas árvores antigas, né? De 100 anos ou mais. São essas árvores que realmente protegem. Se não tiver a cabeceira do rio, ou de lago, qualquer lugar semelhante a esse, ó, pode até ter na roça de vocês lá, um lugar semelhante a esse. Da mesma forma, tem que ter árvores, matas ciliares ao redor, porque são essas matas que vão proteger o solo contra aquilo que está ali, ó. A gente chama de erosão. As matas protegem. Então, se não conservar essas matas, o que vai acontecer? Vamos perder a água e o solo, né? Estamos observando aqui que lá no início nós falamos que existia 48 metros só o leito do rio. O que nós observamos aqui agora? O leito do rio aqui não tem nem 10 metros, deu o quê? Menos de 10 metros, 8 metros. Deu 6, E Profilho. o que acontece? Por que ele não quebrou mais para frente? Porque a raiz da árvore aqui, ó, não aceitou que ele quebrasse mais para lá. Se não existisse essa árvore aí, com certeza ele estava mais 5 ou 6 metros do outro lado, da mais direita. Certo? E o que nós observamos? Olha aqui, essa parte aqui, tudo é mais de 1000. Mas está o quê? Aterrada de areia. Porque quando a água faz força de um lado, ela pega toda a areia e joga para o outro lado da margem. E o que nós observamos, quando sai ele na frente, nós vamos ver tudo isso de mais de 20 ou 30 metros para o lado esquerdo, da maneira que eu estou. Então, é mais do rio sim, mas está o quê? Entupida, cheia de plantas, que não é correto do local onde ela está convivendo. Vou colocar na palma da sua mão, seguir em frente, porque só nós temos a solução, porque o mundo, a terra, pede socorro pra você. Esta semente. Então foi, o que acontece? Quando ele está de lado a ladito, observa bem, com 3 metros de profundidade, que a gente vê só aquela espuma, aquelas árvores passando, aquela água fervendo,
Vocês podem fazer o teste. Essa areia aqui, que está aqui, não existe. Está lá no Arrecife embaixo. E aí você me pergunta, ô professor, e quando é que acontece essa areia? De acordo, ele vai baixando, porque toda essa areia ele joga ao lado, certo? De acordo, ele vai baixando, ele vai apanhando e acertando novamente. Quando ele está por aqui, nós vemos essa areia. Mas quando ele está superlotado, pode entrar qualquer pessoa no meio daquela enchente e observar. Essa areia aqui está no Arrecife embaixo, igual exposto aí. Toda essa areia sai e é jogada do lado das margens, que é para poder acumular a quantidade de água. Quando ele vai baixando, ele vai apanhando a areia das margens e acertando o seu leito. Certo? Vocês podem observar aqui também a questão da erosão. Ela pode ocorrer em dois sentidos. Horizontal, né, de um lado ao outro, desgastando as margens e com isso enlarguecendo o leito do rio. E pode ocorrer também de forma vertical, de cima para baixo. Né? Pode observar que nós estamos num solo aqui, bem acima daquela nível daquela água. ali, do nível dela. Porque vocês podem observar aquele menino que está ali, o nosso aluno ali, ele mergulhou e a água o encobriu. Mais de 2 metros aqui ocorreu de forma vertical. Então ela ocorre não só nas laterais, mas também de cima para baixo, provocando, né, causando aí produzindo esses que a gente chama de poços. De né? poço, Nós temos aqui vários poços aqui e esse é um deles. Ô gente, observa bem. Agora eu pergunto para vocês aqui agora. Aonde que está o leito do rio aqui? Aonde que tem o leito do rio aqui? Por causa de quê? Desmatamento, largueceu demais o leito do rio. O leito do rio está cheio de areia. O leito do rio, que era para ter tamanho normal, está menos do que um riacho, no meio de árvores. Por quê? Desmataram daquele lado. Olha bem que não tem nenhuma árvore lá. A mata ciliar está acabada, certo? Tem pequenas árvores aí, mais pequenas, novas. Então, a água acabou desbarrancando uma mais direita para quem está desse lado. Esse outro lado está largo demais, que não é mais leito de rio, que é uma parte que vai fazer parte mais. Mas com o tempo, o que acontece? No próximo ano, agora, nas chuvas, quando ele vir com uma enchente, ele pode mudar também para fazer seu leito ali, aterrando isso. Então aqui foi a ação do homem que ajudou a acontecer isso aqui, que nós não olhamos e não sabemos aonde é que está o leito, ou seja, o canal do rio. Olha por onde a água passa, onde está o canal? Entre várias árvores, tá entendendo? Que não é o canal exato dele. Poderia ser aqui. Olha o banco de areia que está aqui. Olha a profundidade da água. O que é que nós plantamos aqui que vamos colher? Nada. Nada. O que é que a gente planta aqui numa areia dessa para colher? Nada. Certo? Então ficou uma área improdutiva, destruída pela ação não só da natureza, principalmente a ação da mão do homem. O que é que nós olhamos aí, ó? Tem árvores antigas, árvores velhas não. Tem pequenas árvores novas que não tem 2 anos que nasceu e cresceu aí. Certo? Então isso foi a ação principalmente do homem. E acaba dando no que está nos nossos olhos aqui. Certo? Estenda sua mão. Nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber. Já é hora de abrir os olhos. Isso não pode acontecer. As águas de nossos rios já começam a secar. Problemas estão surgindo. O que era gelo hoje é mar. Mas você pode... Vamos prestar atenção aqui no nosso encerramento. O que é que nós vimos durante todo esse percurso? Lixo. Lixo. Esse lixo é uma ação do ser humano, certo? O que é que nós observamos ali? O leito do rio está dividido em 2. Lado direito e lado esquerdo, nós acabamos de ver ali, certo? Outra coisa, ele continua até lá onde ele nasce, a sua nascente. E sempre ele está cheio de lixo pela ação do homem, desmatamento. E se continuar assim, se continuar desta maneira, né, Guilherme? Se continuar dessa maneira, o que vai acontecer? As próximas gerações
os filhos de vocês, os netos de vocês vão chegar, olhar umas fotos, principalmente essa foto de vocês, que alguém pode ficar com ela aí. Ô pai, ô mãe, isso aqui era o quê? Olha, meu filho, era um rio que existia, chamava Rio Paramirim. Mas com a ação do homem, desmatamento, erosões, o que acontece? Essa destruição que existe da cerâmica em cima da madeira vai fazer com que não vai chover mais e esse rio Paramirim, ele vai desaparecer. Já falei para vocês que eu era uma criança menor do que vocês e vi esse rio aqui pereno, correndo durante os 12 meses do ano. Hoje, o período da chuva que acontece aqui é de dezembro a março. Acontece, ele está na situação que ele está. Entenderam? Então hoje, né, a gente ainda não encerrou, a gente está encerrando a caminhada aqui pelo leito do rio, né? E a gente vai até a escola. Obrigada por aqueles que participaram, né? Que saíram catando lixo, que prestaram atenção nas explicações dos professores. Eu tenho certeza que vai contribuir muito, né? Ajudou no nosso conhecimento e a gente vai transmitir esse conhecimento para que daqui a alguns anos a gente, né, todos, principalmente a comunidade que necessita desse rio, possa recuperar, né, esse rio. For your love to skies was sent is turned into sparks that shine with the stars.